eu vou tentar estabelecer a conexão do tema da lição com a festa de Pentecostes, porque uma coisa está dentro da outra. Então, eu vou tomar essa liberdade de ir fazendo essas relações. E também porque no dia de hoje, no âmbito do mundo cristão, nós rezamos pela unidade cristã, né? Então, nós podemos nos colocar nessa dimensão de unidade com todos os cristãos de todas as denominações do mundo todo, no âmbito do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo é uma das religiões mais divididas na face do planeta, né? Então, a perspectiva de nos colocarmos nesse gesto de unidade vai justamente nessa direção. Bom, a nossa lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição de número 17. E o tema da lição é o uso da língua, o título, né, da lição. E os textos bíblicos que fundamentam essa lição, que nós vamos ver depois, estão em Provérbios, no Antigo Testamento, e em Tiago, no Novo Testamento. Então, hoje nós vamos ter uma dobradiça da tradição veterotestamentária e da tradição neotestamentária, né? Pegando como eixo central o tema da linguagem. É isso, então, que nós temos no objetivo da lição. A lição tem por objetivo o seguinte, como diz a revista: refletir sobre o uso adequado das palavras para a saúde das relações pessoais e comunitárias. Esse é o objetivo da lição de hoje. Nós podemos, então, nos deter um pouquinho nesse objetivo, que ele é muito interessante para a gente já tomá-lo como ponto de partida da nossa reflexão. A questão é, então, pensar sobre a palavra, portanto, sobre a língua, portanto, sobre a linguagem. Aqui nós já temos uma questão que é uma questão não simples, né? Por outro lado, entender a palavra na sua relação com a saúde. E a saúde tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito comunitário. Então, nós poderíamos, antes de entrarmos no coração da lição, pensarmos o seguinte, que se apresenta, na seguinte questão que se apresenta assim: dentre as várias crises do mundo contemporâneo que nós vivemos, uma crise decisiva e central, ela passa pela crise da linguagem. Por isso que o nosso tempo, ele é reconhecido como um tempo onde se toma a linguagem como ponto de partida para a compreensão das coisas, né? Então, a questão da linguagem, ela é o cerne, poderíamos dizer, do debate filosófico, do debate científico e do debate teológico no mundo contemporâneo, né? Por quê? Porque se o nosso mundo está em crise também a linguagem natural que nós usamos para dizer das coisas. Dizendo de outro modo, existe uma crise de inteligibilidade das coisas. Se existe uma crise de inteligibilidade das coisas, é porque é uma crise da linguagem. Nós precisaríamos perguntar assim: a linguagem que nós usamos, que é a linguagem natural, traduz de fato a realidade ou não? Por isso que nós vivemos num mundo hoje onde o sintoma desse mundo, que é o traço, poderíamos dizer, mais patológico, mais doentio, que é a questão das fake news, né? As fake news, ela é um sintoma do modo como o mundo não passa por uma boa saúde do ponto de vista da linguagem. A nossa comunicação, ela é muito confusa, a nossa comunicação, ela é muito problemática, né? E no âmbito da comunicação existe muito mais desentendimento do que entendimento. Então, os filósofos da linguagem, no campo da linguística, da filosofia da linguagem, da semiótica, né? Da semiologia, eles enfrentam essa questão, por quê? Porque o grande sintoma do nosso mundo hoje, dentre os vários sintomas,
é de que há uma doença que atravessa a linguagem. Nós não nos entendemos. Vejam, nós não podemos ignorar que, ultimamente, nos países que defendem uma volta aos nacionalismos, usam de linguagens para espalhar as fake news no mundo, né? Enfim, isso é uma característica, inclusive, do poder. Nós presenciamos como que do lugar do poder não se constrói efetivamente a verdade e não se tem estado a serviço do bem comum. Esse é um exemplo. Poderíamos tomar outros tantos exemplos que estão no nosso cotidiano. Vejam as dificuldades em nível pessoal dos mal-entendidos que existem entre as pessoas. Além do mais, né, outros tantos sintomas que decorrem da própria linguagem humana, que é uma questão que atravessa a própria história da espécie humana e, de um modo muito contemporâneo e muito atual, perpassa pela questão da fofoca, né? Há um psicanalista brasileiro que vinha à televisão há muito tempo atrás, chamado José Ângelo Gaiarsa. Ele tinha um programa na televisão e ele escreveu um livrinho chamado Tratado Geral da Fofoca, né? Um clássico para pensar o problema de como a questão da linguagem e da língua não é uma questão simples entre nós. Os animais, eles têm uma forma de linguagem e se comunicam. As plantas têm uma forma de linguagem e se comunicam. O universo todo é constituído sobre uma linguagem, né? Mas a linguagem humana é a linguagem mais difícil, a linguagem mais complicada. Por quê? Porque no ato de falar, nós também falhamos, né? O próprio Freud, na psicanálise, ele vai reconhecer que existe um lapso da mente chamado ato falho, que quando nós falamos, nós cometemos atos falhos, ou seja, nós falhamos. Isso é um problema da consciência e da inconsciência. Eu não diria um problema, mas eu diria uma questão constitutiva da espécie humana. Ou seja, a fala, ela é uma realidade humana. Agora, ela atravessa também todo o problema teológico e atravessa todo o problema da fé. É isso que eu queria perseguir aqui na nossa reflexão hoje. Porque a lição, ela nos põe para fazer um atravessamento no âmbito da fé e no âmbito da teologia, portanto, e que perpassa a questão do texto bíblico. E, sob esse ponto de vista, nós vamos usar, então, o livro de Provérbios e o livro de Tiago, para a gente poder pensar a questão da linguagem. Então, antes da Luciana projetar os textos de base que nós vamos estar nos fundamentando, então eu vou pedir para que ela, na sequência, depois coloque a passagem de Provérbios, que nós vamos ver. Valeria a pena a gente meditar e olhar um pouquinho para o livro de Provérbios, porque nós temos usado já desse gênero nas lições anteriores, nas nossas classes dominicais, nas nossas aulas dominicais. Quando nós falamos de Jó, da amizade, do tema da amizade no livro de Jó, o livro de Jó, ele se localiza numa coletânea de livros que vai ser denominado dos livros sapienciais. Então, o livro de Provérbios faz parte também de um conjunto de livros, né, desse gênero bíblico chamado de livros sapienciais, né, ou de gênero sapiencial do texto bíblico. A Manu está aqui chegando conosco. Nós sabemos, e todos nós sabemos, que a Bíblia é uma coletânea de livrinhos. Bíblia é o plural do grego biblion. Biblion significa livro. A Bíblia é uma coletânea de pequenos livrinhos. E cada livrinho tem historinhas, né? Então, a Bíblia é uma coletânea de um conjunto de livrinhos que nos apresenta historinhas para compreendermos a dimensão da fé humana, né, e da relação da humanidade com o mistério, com Deus e com toda a realidade.
Então, é nesse sentido que nós localizamos o livro de Provérbios junto com outros livros sapienciais, como o livro de Jó, Eclesiastes, Eclesiástico, o livro de Sabedoria, o livro do Salmo e o Cântico dos Cânticos. Tá? O livro de Provérbios, na verdade, ele tem um gênero de trabalhar com aquilo que o próprio título diz, que são provérbios. E o que são provérbios? Provérbios, e aqui eu vou me utilizar o tempo todo das informações contidas na Bíblia de Jerusalém, eu estou tomando essa tradução bíblica como referência, embora o texto nos apresente a Bíblia de João Almeida, nós vamos tomá-la aqui para ler os textos, mas eu estou tomando a Bíblia de Jerusalém, essa tradução, para essa fundamentação também que eu estou construindo aqui. Então, provérbios são formas simples, né, e mais antiga da literatura sapiencial. E em hebraico aramaico, esse gênero sapiencial se diz mashal. Tá? Eu vou, na medida do possível, trazendo um outro elemento do hebraico para a gente poder entender que o tema da língua e da linguagem que nós vamos pensar hoje passa pela perspectiva de uma tradição hebraica, que não é a tradição grega. Então, eu volto àquilo que, de um modo ou de outro, tenho dito em outros momentos. Nós precisamos retomar essa escuta da língua hebraica para a gente ancorar as nossas lições. Então, aqui nós estamos já nos movendo no campo de uma concepção de linguagem que não é a concepção de linguagem do homem ocidental que nós somos, mas é uma concepção de linguagem da tradição hebraica, que é que nós vamos chamar de tradição semita. Né? E aqui nós vamos ter que fazer uma distinção da linguagem grega e da linguagem semita. Por quê? Porque nós estamos longe dessa escuta da linguagem bíblica, que é a linguagem semita. E pensar esse tema da linguagem hoje implica que a gente tem que, pelo menos aqui, inaugurar uma sensibilidade para uma questão que está longe de nós, que é a questão de que nós não ouvimos a Bíblia na língua semita. Nós não ouvimos a Bíblia nem no aramaico, nem no hebraico. Nós ouvimos ela já numa tradução de uma língua neolatina, que no caso é o português. Né? E, sob esse ponto de vista, é uma língua que tem já toda uma construção cultural ocidental de mundo. E a Bíblia, essa coletânea de livrinhos, ela é a expressão do mundo oriental. Então, nós temos que ter todo esse cuidado e essa sensibilidade para pensarmos esses aspectos aqui hoje na nossa reflexão. Então, o livro de Provérbios é uma fórmula que surpreende, nós vamos ver daqui a pouco, é uma forma bem curta, e é uma fórmula surpreendente. Geralmente está ligado a um ditado popular, né? Da cultura bíblica, portanto, da cultura oriental, e nós sabemos que a cultura bíblica, a cultura oriental, é a cultura que se desenvolve no deserto. E o que ocorre no deserto? O deserto é um lugar propício para a escuta. Por isso que a Bíblia toda, ela supõe a dimensão da escuta. Tá? Nós poderíamos dizer assim, que a Bíblia, do início ao fim, essa coletânea de livrinhos, ela é perpassada pela dimensão da escuta, né? Que em hebraico se diz Shema, escuta, ó Israel. Tá? Então, é essa percepção que efetivamente nós temos que ter. E se a gente pega, então, o início do livro de Provérbios, nós vamos encontrar uma chave muito interessante para a gente poder entender a citação que a Luciana vai projetar para nós daqui a pouco. Eu queria fazer questão aqui de ler esse prólogo do livro de Provérbios, porque aqui está o sentido do que nós vamos perseguir, e nós já estamos falando do conteúdo da lição aqui. Então, o livro de Provérbios começa assim, na tradução que eu tenho. Né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
Então, diz assim: para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão. Então, vejam, a linguagem bíblica, ela está conectada com o tema da justiça, do direito e da retidão. Né? Por isso que pensar a linguagem nas relações pessoais e comunitárias implica em reconhecer que o mundo bíblico porta uma visão de justiça, de direito e de retidão que não é a visão do mundo ocidental. Não é a nossa visão de homens ocidentais, de pessoas ocidentais, de mulheres ocidentais. Então, nós temos que começar aqui a perspectivar nessa direção. Para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. Que o sábio escute e aumente a sua experiência. Olha a dimensão da escuta. Que o sábio escute. O que vale a pena que a gente reconhecer? Que a tradição grega, diferentemente da tradição bíblica, está assentada na visão. Como é que a filosofia grega nasce? Ela nasce com o tema da admiração, com o tema da visão, com a dimensão daquilo que se vê. E a tradição bíblica, ela se assenta na perspectiva da escuta, né? Então, vejam, o deserto, o silêncio, a escuta, é aí que a linguagem, ela se desenvolve, né? Nós não podemos esquecer de que Jesus é um judeu, né? Antes de mais nada, nós não podemos nos esquecer de que Paulo é um judeu. Nós não podemos nos esquecer que essa tradição que nós lemos é uma tradição dos povos do deserto, né? Jesus é um homem que vai ao deserto. No deserto, ele ouve. No deserto, ele vivencia o silêncio. Ele faz essa experiência toda. Né? Diferentemente do homem grego, de que nós somos herdeiros também, mas o homem grego, ele nasce na cidade. Na cidade, né, é o locus de toda a sua realidade. Então, vejam, são mundos distintos que vão se encontrando nesses horizontes que nós estamos aqui pensando no dia de hoje. E isso nos ajuda também para lermos outras lições que nós já fizemos e as lições que virão pela frente. Que o sábio escute e aumente a sua experiência e o prudente adquira a arte de dirigir. A lição está falando de que a língua, a palavra, ela está na mão do mestre. O mestre é aquele que conduz. Veja, então, o sábio é aquele que dirige. Agora, por que o sábio é aquele que dirige? Porque nós vamos ver que o gênero sapiencial é, na verdade, uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Né? É assim que termina o prólogo de Provérbios. O temor de Yahvé é princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. E aqui que eu gostaria de considerar, então, os seguintes pontos, no sentido de que, quando falamos de temor de Yahvé, nós estamos falando de temor e tremor que aparece nos Salmos. Né? Nós podemos pensar temor na relação com amor. Temor não é o medo como nós entendemos hoje. No mundo ocidental há uma história do medo e há uma história da culpa. Veja, nós temos que romper a história do medo, nós temos que romper o medo e a história da culpa. E o mais grave, o medo e a história da culpa no mundo ocidental foi conectado com a questão da sexualidade e do sexo. Bom, aí o estrago foi feito no Ocidente. E nós sabemos que nos livros bíblicos não há nenhuma passagem onde a sexualidade e o sexo é visto de uma forma negativa. Isso é uma invenção do homem ocidental. O sexo enquanto lugar de pecado, lugar de culpa, né? E a noção da culpa e a forma como entendemos o pecado é uma construção da lógica ocidental e não oriental, não bíblica. Se nós fizermos esse grande avanço
nós vamos ver que muito das nossas linguagens e da linguagem natural que está em crise, né, ela muitas vezes reforça aquilo que está cristalizado. Então, nós precisamos mexer nesse núcleo da linguagem que nos constitui. Dizendo de outro modo, a linguagem não é o menos importante. A linguagem é aquilo que nos constitui, ou seja, Deus, enquanto sabedoria, é a linguagem que cria o mundo. Então, no ato da criação, é a linguagem que se desborda. O mundo criado é a linguagem já. O Verbo encarnado é a linguagem. Jesus é a linguagem encarnada. Veja, o Antigo e o Novo Testamento, na perspectiva de uma, e aqui eu vou usar esse termo, de uma semiótica semita. Semeion, do grego, significa signo, signo que é aqui linguagem para nós. A Bíblia já tem uma semiótica semita, onde o ato da criação e o ato da encarnação são dois momentos na Bíblia que têm a ver com a linguagem, com a palavra. Fora disso, nós não entendemos a fé. Por isso que o nosso mundo ocidental é um mundo desencantado, e é difícil falar da fé na perspectiva bíblica, na perspectiva semita, na perspectiva dessa linguagem, que é a linguagem fundamental para nós. Também, temor e tremor, temor e amor tem a ver com submissão, mas submissão que não é eu me submeter cegamente, é submissão a Deus enquanto confiança. E aqui nós temos que ir repensando essas dimensões. Por isso que a linguagem, nessa lição, que atravessa o eixo bíblico, é entender que essa linguagem já é o próprio Deus, que é uma pessoa. Então, nesse sentido, quando falamos de temor de Yahvé, nós já estamos em sintonia com a festa de Pentecostes, onde nós falamos dos 7 dons do Espírito, né? Que é conselho, fortaleza, ciência, entendimento, temor a Deus, piedade, sabedoria, que são esses dons que nós vamos ler, por exemplo, em Paulo, em Coríntios, a partir do capítulo 12, do capítulo 13, 14, principalmente quando Paulo escreve o hino da caridade, o hino ao amor. Veja, é nessa ótica que nós temos que entender a nossa fé. E eu não tenho aqui dúvidas quanto a isso, que o Wesley, que viveu no mundo moderno, e ao saber a Bíblia por dentro, ele tinha a compreensão dessas questões. Quando ele formula e fala do coração aquecido, ele está, no mundo ocidental, ele está traduzindo o que é a experiência bíblica, a experiência semita. Ou seja, Wesley é um semita em pleno século XVIII. E, infelizmente, no mundo ocidental, nós reduzimos o Wesley a fundamentar os movimentos de avivamentos hoje no mundo contemporâneo, que são esses movimentos que estão, infelizmente, muito mais próximos do mercado do que da autêntica tradição bíblica e da autêntica tradição semita. Aqui, então, reside a genialidade wesleyana. Quando ele fala da experiência do coração aquecido, ele está restituindo essa lógica bíblica, que não é a lógica ocidental, na qual nós nos movemos ainda hoje. Né? Então, eu acho que essa exegese Wesley está fazendo como teólogo, e está traduzindo isso nos seus sermões. Né? Então, nesse eixo, Wesley está no mesmo diapasão de Blaise Pascal, está no mesmo diapasão de Kierkegaard, está no mesmo diapasão de Martin Buber, está no mesmo diapasão de Emmanuel Levinas. Por quê? Porque são pensadores que restituem um eixo da tradição semita no mundo ocidental, que é o nosso mundo. E aqui o tema da palavra é o tema que atravessa esse processo todo. Eu acho que a Luciana poderia, então, projetar provérbios para a gente ver a fundamentação que a lição apresenta. E alguém poderia ler para nós, fazendo a gentileza. Eu posso ler. Do fruto da boca
enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso. Obrigado, Luciana. Eu acho que nós podemos voltar. Isso só para a gente poder ilustrar uma das passagens do livro de Provérbios, né? E nós temos que entender, então, essas passagens nesse espírito, nesse eixo, né? Que é o eixo da tradição semita, que tem uma linguagem distinta, um modo distinto de pensar a linguagem do mundo ocidental, né? Nesse sentido, seria o ideal que nós pudéssemos ouvir e que nós pudéssemos ler, ouvir em hebraico, em aramaico e ler em hebraico, essa dimensão toda que nós estamos aqui falando. Mas nós não temos essa experiência, mas isso precisa ir se colocando para nós no eixo de uma sensibilidade. Em relação a Tiago, né? E aí, para a gente ir trabalhando com os fundamentos que a revista vai nos dando, Tiago, por sua vez, o texto, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, compõe no Novo Testamento um conjunto de epístolas chamado de 7 epístolas que não são de Paulo, não são as epístolas de Paulo. São as epístolas católicas, porque elas não se dirigem a essa ou aquela comunidade, como Paulo escreve e endereça suas cartas, né, e tem as suas comunidades como destinatárias. Mas, na verdade, são cartas mais universais. E a epístola, então, esse conjunto das epístolas católicas são cartas constituídas, uma de Tiago, uma de Judas, 2 de Pedro e 3 de João. Veja, aqui não são textos que se referem a Paulo. Nós já estamos agora num outro âmbito de formulação, que não é mais o eixo paulino, pelo menos aqui. Essa epístola de Tiago, ela vai ser aceita tardiamente na igreja, porque aqui havia um debate na época se era uma obra canônica ou não. Então, essa obra ela vai ser aceita tardiamente na comunidade, nas primeiras comunidades cristãs, nas primeiras igrejas, entre o século II, o século III, o século IV, o século V, o século VI, onde aí nós estamos olhando para aquilo que a gente chama de cristianismo primitivo. Também há uma dúvida quanto ao autor dessa carta, se é Tiago aquele que vai ser denominado de irmão de Jesus ou não. Há uma questão que se coloca aqui entre os exegetas, entre os pesquisadores da Bíblia, entre os teólogos. Eu só estou abrindo o problema para a gente ir também olhando para a riqueza exegética do texto bíblico que é necessário e fundamental para nós. Essa epístola, né, ela tem como destinatário as 12 tribos da diáspora, os judeus que foram dispersos, né, logo após, né, a destruição do Templo de Jerusalém e no próprio contexto da experiência do cristianismo e da perseguição aos cristãos. Cristãos, portanto, de origem judaica, que foram dispersos no mundo greco-romano. Então, essas cartas, elas se dirigem fundamentalmente à comunidade de judeus convertida ao mundo cristão. Ainda não é uma carta que se dirige aos gentios, como Paulo vai escrever para os gentios. Nesse sentido, essa carta de Tiago ela tem afinidade com o Evangelho de Mateus, porque Mateus está escrevendo para a comunidade de judeus, não para os gentios, né? Por exemplo, como vai fazer Marcos. Marcos escreve para os gentios. Mateus está escrevendo para a comunidade dos judeus, né? Ou dos judeus convertidos ao cristianismo. A igreja aceitou a epístola para conservar o quê?
E aqui vem, então, a razão da aceitação dessa epístola de Tiago no Novo Testamento. Para aceitar o equilíbrio, e aqui a referência que eu busco diz assim: o equilíbrio dialético entre a fé e as obras, entre Paulo e Tiago. Né? As cartas de Paulo enfatizam a fé. As 7 epístolas, né, como a de Tiago, Judas, Pedro e João, mas principalmente a de Tiago, vai enfatizar a questão das obras. Ora, a revista, ela já no seu início, ela põe a relação da fé e põe a relação das obras. Essas duas dimensões, portanto, inseparáveis, e que, de um modo ou de outro, essa questão ela vai atravessar o campo das teologias protestantes e da teologia católica. Né? Quer dizer, esse debate é um debate teológico que está no mundo ocidental, principalmente, e que nós não podemos deixar de olhar para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso tempo é um tempo que nos leva, pela linguagem, né, a estabelecermos uma aproximação. Daí o dia especial desse dia, que é o dia de Pentecostes, né? Quer dizer, essa língua de fogo, essa palavra, essa experiência de Pentecostes, né, que eu quero tocar um pouquinho aqui, ela tem a ver justamente com o quê? Com a experiência do Antigo Testamento, que é a experiência de Babel, a confusão das línguas, o não entendimento. Então, a experiência de Pentecostes é cada um na sua língua, na sua diferença cultural, ser entendido, porque, em última instância, há uma língua de fogo que habita essas diferenças todas. Por quê? Porque a palavra em hebraico, aramaico, diferentemente do grego, que significa logos, palavra significa dabar. E dabar significa criar e procriar. Então, Deus cria o mundo, Deus cria a diferença, Deus cria as culturas, Deus cria os povos, Deus cria as etnias, Deus cria as experiências de sexualidade na diferença. Esse aprendizado é um aprendizado que nós temos que fazer. Veja. Quer dizer, o mundo ocidental, por alguma razão, nos levou em armadilhas fundamentalistas de não olharmos para o outro na sua diferença. O branco é superior ao negro, o homem é superior à mulher. Veja, nós criamos hierarquias malditas que foram e seguem nos separando e nos diferenciando no sentido da exclusão. Então, aqui está a importância de entendermos essa concepção da linguagem, porque a linguagem é o próprio Deus que cria e procria. A experiência de Pentecostes na língua de fogo, né, é, em última instância, uma recriação do mundo a partir da confusão de Babel, né, que é aqui uma forma mítica, metafórica, para dizer, na verdade, desses conflitos que nos regem ainda hoje. Nós podemos trazer aqui o conflito de palestinos e israelenses. Não estou fazendo essa fala aqui para a gente estar a favor de um e contra o outro. Mas vejam, são dois povos que têm uma mesma origem, bíblica, semita. Muçulmanos, judeus e cristãos, nós temos o mesmo tronco abrâmico. É uma mesma língua semita, né? É no mesmo eixo que nos constitui. E, infelizmente, ainda no mundo ocidental, nós temos criado essas doenças do ponto de vista individual e essas doenças comunitárias, como diz o objetivo da revista. Veja, o objetivo da revista põe assim para nós: refletir sobre o uso adequado das palavras para a saúde das relações pessoais e comunitárias. Mas o grande sintoma é que o nosso mundo está doente da linguagem. Por isso que nós estamos doentes, tanto individualmente falando, quanto coletivamente falando. Veja, o nosso mundo é um mundo doentio, né? Sobre todos os aspectos. Eu não estou dizendo que... Eu não estou aqui particularizando, eu estou pegando a dimensão geral. Vejam
a lógica que o nosso mundo segue quando instaura guerras e genocídios, quando destrói o meio ambiente, né, etc, 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 etc. Vejam o que tem sido a história do mundo ocidental no século XIX, XX e XXI. Não tem sido outra coisa senão, né, a lógica, né, desse mundo que vai se organizando de uma forma patológica nas nossas relações, no poder, na forma de hierarquização, na forma de fazer a segregação e assim por diante. Vejam, ainda se mata as mulheres, ainda se desrespeita os negros, se desrespeita e mata as crianças, se mata os homossexuais nas cidades, os mais pobres são queimados, e assim por diante. Veja, isso tudo é um quadro sintomático de que na linguagem nós já estamos doentes. E se a gente restaura o sentido bíblico da palavra, né, na tradição dessa semiótica semita, nós vamos entender, então, que o cuidado com o outro só é possível porque Deus está nessa mediação, porque ele já é a própria linguagem, né? Então, nesse sentido, por exemplo, tem no Saltério Divino, que a gente lê na tradição católica, tem uma passagem que é belíssima, que diz assim: escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Veja, é esse verbo semita. Não é o verbo grego, não é o verbo da nossa língua neolatina, não é o latim, né? Mas essa língua hebraica, essa língua aramaica, e daqui a pouco nós vamos fazer a experiência de ouvir um pouquinho isso, né? Em Atos dos Apóstolos, diz assim, no capítulo 2, versículo 3, apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Né? É essa experiência que restitui efetivamente a unidade. Eu acho que nós poderíamos, então, agora fazer a leitura de Tiago, nessa perspectiva, para ver como que Tiago, ali na carta Tiago, também vai aparecer a expressão de que a língua é fogo. Né? E aqui a gente pode fazer essa conexão. E o que a língua pode possibilitar enquanto construção da unidade, mas o que a língua pode possibilitar também enquanto destruição dessa unidade. Ou seja, no bem dizer e no mal dizer. Então, alguém poderia fazer a gentileza de ler essa passagem de Tiago que a revista está solicitando. Posso ler? Até que versículo é? É o versículo de 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada, uma fonte dar água salgada e água doce. Uhum. Ok. Veja, a gente poderia fazer exercício de ler todo o livro de Tiago, que é constituído de 5 capítulos. Todo o problema da linguagem atravessa a obra de Tiago. No finalzinho do capítulo 1, ele diz assim, ó, se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso: visitar os órfãos e as viúvas e suas tribulações, e guardar-se livre da corrupção do mundo. Então, na verdade, veja que o texto bíblico não está caindo numa visão dualista. Esse é bonzinho, esse é malzinho. Mas o texto bíblico está dizendo assim: está em nosso poder, porque nós estamos na palavra, né, de bem dizer ou de mal dizer. Né? É isso que o texto bíblico ele está dizendo. E, nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que Deus, no ato da criação, nos cria livres, né, para nós assumirmos a dimensão do bem dizer ou do mal dizer. Então, não existe uma pessoa, aquela ali que seja boazinha e aquela ali que seja malzinha, né? Porque Deus nos cria na liberdade, né? E Deus nos cria, na verdade, veja, na liberdade para podermos nos posicionar. Então, a fala que Tiago explicita aqui é que, veja, nos leva à parábola do joio e do trigo. Nós vamos destruir, então, tirar o joio, correndo o risco de destruir o trigo? Jesus, o administrador, diz, não, vamos deixar crescer, depois a gente vai fazer a separação. Então, nós temos que saber lidar no mundo com esse mundo em tensão, com esse mundo em conflito, que efetivamente não é simples assim. Eu gostaria, então, antes de ir agora para o ponto da revista mais diretamente, e para fechar essa fala, que a gente pudesse ouvir um pouquinho, eu separei aqui, uma leitura em hebraico do livro do Gênesis, só para a gente se dar conta do que significa ouvir no hebraico isso, um pouco disso que nós estamos falando. Só para a gente poder fazer essa experiência de que ouvir essas coisas todas no hebraico não é a mesma coisa que ouvir numa língua neolatina, efetivamente como a nossa. פרק א', ג'נסיס, capítulo 1. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן.
ויקרא אלוהים לרקיע שמים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשה הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי, למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למיניהו, ועץ עושה פרי, אשר זרעו בו למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. ויאמר אלוהים, Acho que poderíamos, então, isso é só para ilustrar, só assim para a gente poder, assim, ter uma experiência do que é essa semiótica bíblica, essa semiótica hebraica, essa semiótica semita, que não é a semiótica grega, que não é a semiótica ocidental, né? Então, aqui é que nós nos encontramos, nós temos que perceber esse problema da linguagem que nos constitui. Para fechar, a revista ela estabelece 3 e mostra assim essa tensão. Ela vai dizer assim, da palavra que pode ser arrogante, né? Essa palavra arrogante, ou das palavras arrogantes, mostra-se com o intuito de diminuir o outro, de menosprezar o próximo. E o que a revista aponta, então, para a gente superar as palavras arrogantes? Tratar o outro com respeito e honra, né? Aqui a gente pode entender o que o mandamento vai dizer. Honra o teu próximo, honra o pai, honra a mãe, né? A gente pode retomar a tradição mosaica, que ela é semita também, né? Fazer conhecer o Deus provedor que está por detrás de nossas realizações e incentivar o outro a fazer o mesmo, né? A palavra, na perspectiva que a revista coloca no uso da língua, é a palavra que já é o próprio Deus. Ou, se quisermos dizer, numa linguagem mais teológica, mais técnica, podemos dizer assim, a linguagem já é a própria Trindade. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é o Espírito Santo. O cristianismo não é uma religião nem monoteísta, nem politeísta, mas é uma religião trinitária, né? Depois, outro ponto que a revista põe, palavras que causam intrigas e envenenam as pessoas umas contra as outras. Então, a revista apresenta o conceito de intriga como embaraçar o outro, né? Palavras evasivas, mais ou menos assim, que estão no cotidiano, né? Que a gente ouve no cotidiano e também a gente acaba entrando na armadilha da linguagem do cotidiano. Me disseram, né? Tá todo mundo dizendo, eu só quero ajudar, por isso eu contei, né? Enfim, são essas expressões que estão no cotidiano. E aí a revista aponta como superar esse lugar. Nossas palavras devem aproximar as pessoas, né? Colaboram com justas e sinceras relações. Não causar intrigas e afastamentos, né? Vejam, as fake news, elas vão nessa direção, da intriga, né? De romper com o caminho da verdade, instaura o eixo justamente da mentira. E nós não podemos aqui ignorar uma coisa. Quem inaugura as fake news é Donald Trump. E quem está no nosso poder também, no gabinete do ódio, espalha as fake news. Né? O problema da pandemia no Brasil
é decorrência justamente dessas intrigas palacianas. O poder virou um lugar de intriga, não mais da realização do bem comum. E aqui eu não estou defendendo nenhum desse ou daquele partido, por favor, quero sair desse lugar, para a gente reconhecer aqui que o poder só é poder, independente de qual seja o partido, se ele for serviçal. Se o poder não for serviçal, não tiver o bem comum, ele não é verdadeiro poder. Isso é bíblico também. Né? Veja, Jesus não propõe um poder de Estado. Jesus escapou a essas armadilhas do poder do Estado. Né? Queriam nomear Jesus rei, ele sempre escapava. Vejam, ele sai dessa lógica. E, por fim, a revista diz assim: palavras que menosprezam alguém. Você é feio, você é incompetente, você tem cabelo horrível, é magricela, não serve para nada, você é um lixo, sua desgraça, nem devia ter nascido. Veja, essas são as expressões que estão no cotidiano. E se a gente presta atenção nas novelas, por exemplo, elas trabalham aquilo que está na realidade. As novelas vão reproduzindo, né, em forma de um laboratório social, aquilo que está acontecendo na realidade. Né? Então, o que a revista aponta? Abençoe. Veja, essa é a perspectiva bíblica. A gente vai ver o tema da bênção, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Né? Ajude as pessoas a enxergarem o melhor delas. Né? Sinceridade e amorosidade são fundamentais nas relações. Então, parece-me que essa lição, ela aponta para algo que é decisivo da nossa cultura, que, em última instância, nós estamos doentes na linguagem, nós estamos doentes na palavra. E é com isso que nós temos que trabalhar, é com isso que nós temos que superar. Por isso que o mundo ocidental é o mundo do desencantamento. Por isso que Nietzsche vai dizer que Deus morreu no Ocidente. Não é que Nietzsche pregou a morte de Deus. Nietzsche é um verdadeiro cristão. Foi educado para ser pastor, os seus familiares, os seus antepassados, todos já tinham o domínio, a técnica da teologia, o domínio do texto bíblico. E Nietzsche reconhece que no mundo ocidental, do modo como nós o construímos, nós matamos Deus. O que significa isso? Nós matamos essa experiência do encantamento, né, que a tradição semita nos possibilita. Né? Claro, e aí a gente vai ver os reformadores trazendo à tona essas dimensões. Então, os reformadores na Idade Média, né, como Francisco, Pedro Valdo, no mundo moderno, Lutero, Calvino, Wesley, né, no mundo contemporâneo. Vejam, é nessa perspectiva que nós precisamos ouvir essa lição que põe a língua como tema, como objeto aqui da nossa reflexão. Eu pontuo por aqui, né, para a gente poder, assim, dialogar e conversar no grupo. Eu quis dar essa fundamentação, né? Não sei se foi o melhor caminho ou não, mas parece-me que aqui há uma dimensão fundamental de base que nós não podemos perder de perspectiva, né? Quer dizer, se o texto bíblico ele nos conduz e nos orienta, a linguagem que o atravessa não é a linguagem comum. E na linguagem comum nós estamos, assim, tomados de inúmeras armadilhas que nos colocam nas situações as mais complicadas, né? E nós temos que descobrir um jeito de vencer e de superar essas armadilhas do nosso tempo, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na nossa cultura, enfim. Eu paro e pontuo a minha fala por aqui, então. Obrigada, Edivaldo. Não foi à toa, né, que entre aspas, o destino nos levou a convidar o Edivaldo para substituir a pastora Laurilene, porque eu não disse no início, eu sei que ele fica constrangido, mas acho importante que todo mundo saiba, né? Edivaldo é doutor em semiótica, então a área dele é a linguagem mesmo. E ninguém melhor do que para trabalhar a lição de hoje do que ele, que tem a formação
nessa área para repartir com a gente, né, do jeito singelo e tranquilo que ele sempre faz. Então, eu queria agradecer de antemão isso. Essa semana eu estou lendo um romance que eu recebi, que se chama O Pássaro Secreto, e de uma autora nova brasileira, e eu participo de um grupo de leitura, e a gente recebe, então, os livros com os autores atualizados, porque nem sempre a gente acompanha, né, os novos autores que vão chegando e tal. Essa autora chama Marília Arnaud, então eu recebi o livro. Bom, e o livro é quase que vai na linha da autobiografia. E ela a personagem principal é filha de um casal de professores. E ela diz assim, eu vou ler 2 trechinhos pequenos só para a gente entender isso, que a força da palavra, né, na formação das pessoas. Nos fins de semana, quando saíamos de carro, ela estava aprendendo a ler. Eu lia em voz alta toda e qualquer palavra que se pusesse diante dos meus olhos. E meu pai ou minha mãe, quem estivesse à direção, sorria para mim pelo retrovisor, e aquele sorriso de aprovação me revelava que a palavra era o mais puro amor. E ela segue dizendo assim, as palavras estavam ali por trás de tudo, uma espécie de ponte entre mim e o mundo. Tenho uma sensação que, na verdade, é uma lembrança de quando comecei a ler. O mundo estendia-se até os confins da palavra, e ela, carregada de significados, podia me contar o mundo, mesmo que ele não fosse real. Em nossa casa, tudo girava em torno da palavra. Não a palavra ordinária que organizava a vida cotidiana, mas a que abria as portas para o imaginário, para a fantasia, para o milagre da vida reinventada. Em cada cômodo em minha casa havia um dicionário, naquele tempo físico e imenso. Quando o Edivaldo começou a falar, eu levantei, não sei se vocês viram, fui lá buscar o livro, porque aquilo ressoou dentro de mim com uma força imensa, porque a palavra é isso mesmo, a palavra tem vida, né? É verbo, o verbo tem vida em si mesmo. E isso eu acho fascinante no mundo das palavras mesmo, né? Eu nem quero dizer nenhuma outra coisa, eu acho que o nosso texto da lição está dentro de toda esse preâmbulo quase que tomou todo o nosso tempo aqui, mas que acolheu a nossa lição, né? Então, o Edivaldo, na verdade, ele não foi lá no texto da lição em detalhes, mas ele fez toda a cama para a gente deitar e se aninhar para compreender aquilo que a nossa lição nos diz. A lição é muito boa, eu acho que essa lição de hoje vale a pena voltar a ela. E antes de passar a palavra para os demais, eu lembro que o boletim já está publicado, já passei para vocês na classe alternativa, e lá a gente faz o resuminho da lição todo domingo. Então, a lição de hoje está resumida lá, para quem quiser retomar, né, e reler a lição, talvez a partir da aula do Edivaldo e a partir do resumo que está lá. Vamos abrir, então, a palavra e vamos ver as reações de todo mundo aí, quem quiser falar. A gente está um pouquinho atrasadinho hoje, então vamos ser bem práticos, bem simples. Lucas está pedindo. Vai, Lucas. Fiquei feliz que tirou a máscara, é mais fácil. É que, só por causa... Bom, é o seguinte, agradecer ao Edivaldo, né, que nos presenteia sempre. E nessa linha que ele falou, as últimas aí, da questão das palavras e das fake news, né, eu estava, já faz isso uns 2 anos, vendo, as propagandas, elas são muito maldosas, né? Elas intensificam a maldade da língua. Não sei se vocês reparam as propagandas. Todas elas são carregadas de falácias e mentiras, né? E promovendo o isolamento e intriga entre as diversidades, né? Tinha uma propaganda na televisão e aquilo, quando eu ouvi, eu tomei e falei, nossa, isso é um insulto à humanidade, né? Era um aplicativo que a pessoa pedia uma comida e a atendente não entendia o nome da rua, o número, o bairro, então gerava uma confusão. Então,
era um incentivo a pedir por aplicativo. E a última fala da propaganda era assim: e o melhor, você não fala com ninguém. Era o melhor daquilo. Então, veja que o melhor que temos tendo nesses nossos dias de fake news é o não contato, é a não comunhão. E isso vem na linguagem da propaganda, vem na linguagem do que é de melhor de conforto, que é o que se busca e sucesso, vem trazendo essa maldição, né? Então eu falei, não, quando eu ouvi aquela propaganda, eu falei, nossa, isso é um insulto à nossa humanidade, né? E aí eu lembro que eu chamei minha filha, eu converso com meus irmãos, falo, prestem atenção na direção que a propaganda, que as coisas nos levam. É ao contrário da nossa missão, da nossa vida, né? Então, essa questão da linguagem, ela está pegando muito a gente por todos os meios, né? Nas notícias, na internet, é carregado disso, né? Eu estava vendo um rapaz falando da internet, sobre navegar na internet, né? E acho que alguém falou assim, será que estamos navegando ou naufragando na internet? Né? Então, a gente precisa não ficar atento a tudo isso. Legal, Lucas. Claro que nessa primeira propaganda que tu menciona, esse reforço para não falar é por conta da pandemia. Mas de qualquer... Não era, Rosa. Era antes da pandemia. Antes da pandemia. É porque você telefona pedindo uma comida, você vai passar o nome da rua e dá uma confusão e tal. Mas o que eu achei muito maldoso nesse sentido é que o final da propaganda era bem destacado. E o melhor de tudo, você não fala com ninguém. Tá bom, legal. Pensei que era por conta da pandemia, ia só dizer isso, mas de qualquer forma, nas propagandas, às vezes a gente tem alguns elementos que não aparecem e que exigem um certo senso crítico para entender, e que, no geral, as pessoas acabam não entendendo. Mas que bom que tu esclarecesse, Lucas. Obrigadão. Vamos lá, quem mais? A Inayá. A Inayá. Fale, Inayá. Eu quero dizer que a aula de hoje foi, assim, simplesmente espetacular. Edivaldo, você é nota 10. Fala com uma singeleza, com uma propriedade. Travou um pouquinho, Inayá. Sempre muito obrigada, foi maravilhosa. Eu que não fazer uma faculdade, de ter um curso superior. Hã? Está travadinho um pouco. Lu? Estão me ouvindo? Agora sim, né? Nós paramos de ouvir na primeira frase. Vamos fazer assim. Oi, deu? Dizer que a aula é assim, simplesmente maravilhosa, porque não está dando, Inayá. Queridos, vamos fazer assim, ó. Outra pessoa que queira falar, porque já estamos adiantadinhos no horário, depois a Inayá volta. Tá? Alguém mais? Acho que a Suzana, não sei. A Zoé. A Zoé, vamos lá. Bom dia a todos, eu já entrei meio atrasada, mas um pouquinho, eu vi. Eu quero dizer que a gente tem se enriquecido demais mesmo com essas aulas. Todos os professores são ótimos, uma lição, assim, uma maneira de colocar a aula totalmente diferente da outra, e isso nos enriquece muito. Mas eu queria dizer hoje para o Edivaldo, obrigada, Edivaldo, pela aula, foi nota 10, muito bom mesmo. Você falou assim, quando você começou, eu falei, ai meu Deus, não sei como é que eu vou conseguir, mas você vai indo tão
sutil, e, de repente, a gente está dentro do assunto e se enriquece. Obrigada. Um grande abraço para você, um bom fim de semana a todos. Obrigada, Zó. Quem mais? Ivarda? Sim. Eu tenho uma ansiedade, uma apreensão de querer entender por que a humanidade chegou nesse ponto de tanta mentira em todas as áreas, não só política, mas de comércio, de tudo. A humanidade não se comunica. A humanidade dominou tanta coisa, tanto conhecimento, e não conseguiu se comunicar para o bem de todos. Porque se existe um mal na humanidade, é por conta de tanta mentira, de tanto equívoco. E eu lembro de um cântico do nosso tempo de juventude, que palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Então, a gente fica muito triste de estar nesse mundo assim, de pós-verdade. Eu já ouvi esse termo, não sei se é correto, mas estamos vivendo um tempo de pós-verdade. Gostaria que o Divaldo falasse sobre essa pós-verdade. Na verdade, Ivarda, está correto isso. Quer dizer, o debate que se põe hoje no mundo ocidental, né, principalmente a partir do debate da pós-modernidade, né? Por que isso? Primeiro, porque há um reconhecimento de que o mundo moderno entrou em crise. E o que do mundo moderno entrou em crise? Principalmente a questão da razão e da linguagem, né? E os desdobramentos disso nos leva à própria questão da verdade, ou seja, é possível afirmar uma verdade ou não? Na crise que nós estamos, se afirma o seguinte: parece que não é possível mais afirmar a verdade, nem uma verdade universal. Nesse sentido, vai junto com a questão da pós-verdade a própria questão do pós-cristianismo. Nós estamos também no mundo pós-cristão, né? No sentido de que o cristianismo, pelo menos como veio construído até o momento, como expressão universal do tempo, não se apresenta mais. Então, quando eu dizia lá no início que a crise do nosso tempo é a crise da linguagem, é porque a dificuldade que nós temos hoje é de dar inteligibilidade às coisas da realidade, seja ela o que for, a família, o poder, as relações. A sua pergunta que você faz, ela já é a pergunta do nosso tempo. Nós temos dificuldade de inteligir o que está acontecendo no nosso tempo. Por quê essa dificuldade de inteligir? Porque é na linguagem que nós inteligimos as coisas. Nós não temos como pensar fora da linguagem. É nela que nós somos. Por isso que o tema da linguagem está presente na filosofia, na teologia, na ciência. Nós podemos dizer as coisas ou não? A verdade é possível de ser dita ou não? Eu tenho a verdade ou não? Como é que o outro acredita em mim? Por isso que o nosso mundo fica um mundo cartorializado, né? Quer dizer, tudo tem que ser reconhecido firma, porque o nosso mundo ele virou um mundo cartorial e virou um mundo marcado pela burocracia. A burocracia é o que efetivamente nos constitui, em todos os aspectos, em todas as dimensões. Claro, a experiência da fé, a experiência do cristianismo e a própria questão da verdade, elas entram nesse processo e é nesse coração que nós estamos. A pergunta é, como é que nós nos movemos nessa crise e como é que nós nos mantemos nela, né? Legal, Divaldo. O Luiz colocou um recadinho aqui. Estou com uma internet péssima. Chegou a cair uma vez e não consigo ligar a câmera porque corta o áudio. Mas apenas queria agradecer a excelente aula do professor Divaldo. Foi magnífico. Então, acho que o Luiz não está nos ouvindo, já deve estar saindo aqui,
Vamos lá, vamos ver quem mais. Tem a Ellen, tem o Sebastião, tem a Manuela, tem a Luciana. Se alguém quer falar ainda. Eu só quero falar um pouquinho. Estudando a aula aqui na apostila, né? Eu confesso que eu estava muito ansiosa para ver se eu conseguiria achar um versículo que ele vai citar na conclusão, que é o Mateus 12:34. Eu começo a refletir sobre o tema a partir desse versículo, no sentido de que a boca fala que o coração está cheio. E o Edivaldo vem trabalhando isso de uma forma muito mais ampla. Então, foi um exercício muito legal, que você está aqui na apostila, trabalhando os versículos que foram colocados, né? A bibliografia é muito interessante, eu acessei até um livro aqui sobre a Epístola de Tiago, ele traz toda a construção, foi muito interessante também que o professor Edivaldo citou, mas essa ideia aqui de a gente nós estarmos refletindo sobre a apostila, sobre a vida cotidiana, e o Edivaldo expande isso para uma coisa bem maior. Então, esse exercício foi muito legal. Agradeço. Obrigada, Ellen. Que bom. Eu fico tão encantada sempre contigo, Ellen, porque eu percebo que tu é estudiosa mesmo. A Ellen sempre traz uma fala de que ela foi, que ela leu, que ele estudou, e isso é tão legal, porque quando a gente estrutura o trabalho na classe, a gente, né, que faz a coordenação, pensa assim, bom, tem a lição, tem o professor que tem essa possibilidade de sair um pouco da lição e trazer, tem a bibliografia referida, que é uma outra forma de expandir, né? Mas tudo isso pressupõe um cuidado durante a semana de ler, de acompanhar. A gente ainda tem uma coisa muito interessante na revista, que são assim 7 textos para cada um dia da semana, pressupondo que a gente vai preparando a aula ao longo da semana, né? Cada dia a gente lê um texto e vai entrando na loja. Eu sinto que a Ellen faz um pouco esse caminho, fico muito feliz, viu, Ellen? Nem sempre a gente consegue, né? Porque a vida é tão corrida, enfim, mas fico feliz no cuidado que a Ellen tem, que a Ellen é nova na igreja, né? Então, isso é uma coisa interessante de perceber o quanto que quem se aproxima precisa também ter o cuidado de se preparar, né? Isso é a melhor maneira, né? Isso é muito bom. Tá bom, querida, vamos lá. Quem mais? Alguém mais quer falar? Sebastião, vai, Sebastião. Então, eu fiquei também impressionado com a aula, queria agradecer logo. Ficou muito bem esclarecido. Só que eu queria que ele explicasse um pouco sobre essa questão, porque, pelo que eu entendi, ele faz essa diferença de 2 pontos de vista do contexto ocidental e oriental. Mas como que fica também essa questão? Porque, de certa forma, temos uma distância, uma distância cronológica, no tempo em que os textos foram escritos para o nosso contexto atual. E as pessoas que tomaram responsabilidade de traduzir a própria Bíblia do hebraico para grego são judeus, que são escolhidos para fazer esse trabalho. E, pelo que me parece, ainda nós temos essa dificuldade de contextualizar alguns textos para a nossa realidade. Eu queria que ele desse uma abordagem um pouco para esclarecer como que fica isso, porque às vezes você está lá na frente de um texto, mas que não foi escrito no seu tempo, e daí fica essa dificuldade. Mas eu gostei como ele abordou a questão da linguagem e como que isso influencia dentro da nossa cosmovisão como cristão. Obrigada, Sebastião. Só um pouquinho, Edivaldo, antes de tu falares, só para dizer assim, a gente está passando da hora, mas tudo bem, quem tem tempo e quer ficar aqui, fica numa boa. Então, as pessoas fiquem à vontade, não se constranjam. Vários já saíram, já tinham justificado e precisavam sair antes, porque tem uma escola dominical das crianças que acontece, né, na sequência, 11h30. Então, a Suzana, por exemplo, tinha que sair e outras pessoas. Então, assim, fiquem todo mundo à vontade e o Edivaldo, então, com a palavra. Então, Sebastião, eu acho que a sua pergunta, ela é uma pergunta que está no coração, está no cerne da filosofia, principalmente da filosofia hermenêutica, né? Como é que a gente, na verdade, lida com textos que vêm de outros contextos e de outros horizontes, né? Veja, nós estamos na América Latina,
no Brasil, que é o resultado da fusão, da mistura de povos autóctones, que são os indígenas, dos europeus, os invasores que aqui chegaram, e de 500 anos de dominação do negro africano, né? Esse é o nosso contexto. O nosso ponto de partida é fundamentalmente esse. Nós somos o resultado. O Brasil não é simples, não é uma realidade simples. E aqui estamos manejando um texto, que é um texto que vem do Oriente mais ao Oriente, né? De uma outra língua, né? De uma outra cultura, de outro modo de ser, sentir, pensar e agir. Esse é um problema para a hermenêutica e é um problema para a semiótica. São os dois campos de linguagens que têm a ver com a interpretação. Então, o exercício que nós temos que fazer é um pouco esse exercício que a gente tem ensaiado aqui na classe dominical. A gente tem trabalhado as lições elas dão uma estrutura de base, mas a gente sempre tem trazido à tona, né? Quer dizer, todas as falas, nesse sentido, a Zoé reconhece que cada um que vem falar na escola dominical traz fundamentos para a gente ampliar, na verdade, o tema em questão da lição, né? Mas o que você coloca é o seguinte: nós somente podemos ir no horizonte do outro pela interpretação, né? Porque são horizontes distintos. O que está em jogo aqui é uma fusão de horizontes. O horizonte bíblico, né, é muito distinto do nosso horizonte. Agora, por outro lado, o Brasil e a América Latina já se diferenciam de um horizonte eurocêntrico, à maneira da Europa, em que pese que o eurocentrismo nos constitui, né? Nós vivemos num mundo que tem o peso, a marca de uma visão eurocêntrica. E, de um modo ou de outro, a tradição bíblica, ela vem dentro de uma tradição eurocêntrica. Então, o exercício que nós temos que fazer, que a gente sempre tem insistido aqui, né, é como a gente trabalhar com esses contextos, também reconhecendo que há uma sobrecarga de um mundo eurocêntrico que se impõe na nossa leitura teológica, na nossa leitura da Bíblia e assim sucessivamente, né? Então, eu diria assim que a sua pergunta, ela é a questão de fundo essencial desse debate. É a questão que se apresenta para os hermeneutas, né? A hermenêutica é do campo da interpretação, para a exegese, né? Que é do campo do trabalho exegético do texto, e do campo da semiótica, que é lidar com os signos constitutivos das diferentes culturas, né? Cada cultura tem os seus signos próprios. Só vou dar um exemplo aqui que eu havia anotado aqui. Por exemplo, quando João começa o prólogo do seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, eu descobri agora, a partir de uma fala que eu ouvi, que já existia num pequeno papiro, bem antes do Evangelho de João ser escrito, em língua grega, a seguinte inscrição: no início era o Logos. Bem antes de São João, ou da comunidade joanina, escrever o livro de João. Isso bem antes, né? Talvez bem antes do nascimento de Jesus. Já havia uma inscrição num pequeno papiro que foi descoberto, onde a inscrição é essa que vai ser apropriada depois, né, pela comunidade de joanina, pelo Evangelho de João, que vai dizer: no princípio era o verbo. Nesse papiro se escreve assim: no início era o Logos. Logos é palavra, Logos é ser, Logos é realidade. Logos tem a ver com mistério. Então, na verdade, esse é o problema da nossa cultura. Por quê? Porque as culturas, elas se sobrepõem umas às outras, né? E na nossa cultura de Brasil, as culturas, elas se sobrepõem quando não elas se misturam. E nós vivemos essa experiência da mistura. Por isso que o preconceito racial na nossa cultura é uma tolice. Porque, infelizmente, as pessoas não entenderam que nós somos
o resultado desse amálgama. Nós somos muito mais negroide do que qualquer outra coisa, porque o encontro com o continente africano foi decisivo para a América enquanto um todo. Se não fosse a África, nós não seríamos o que somos efetivamente hoje em termos de América enquanto um todo, né? Culturalmente, nós não teríamos o blues, não teríamos o jazz, a bossa nova, o samba, porque isso é uma herança da cultura africana. Agora, nós não resolvemos questões muito concretas, empíricas, que ainda há o preconceito em relação ao negro não pode, aqui isso não pode, e assim por diante. Eu diria que o núcleo da sua pergunta é a questão central que nos atravessa em todas as questões aqui. E no que diz respeito ao texto bíblico, ao cristianismo, eu diria mais ainda. Como é que a gente lê na cultura africana esses ingredientes todos que nós estamos falando, com outras línguas tribais, com outro modo de ser, sentir, pensar e agir, e assim sucessivamente, né? Veja a complexidade que está por trás da sua formulação, né? Então, ontem à noite eu estava vendo televisão, vendo a reprodução de uma das entrevistas do Pedro Bial na televisão, e era com o Fernando Henrique Cardoso, que essa semana, né, apareceu profundamente no jornal, que se encontrou com o Lula, essas coisas de política. E na entrevista, o Bial pergunta para ele, bom, mas como é que a gente lida com essa realidade atual? Bem nessa linha das interpretações. Ele diz, bom, a gente poderia viver o mundo da verdade e pode viver o mundo da interpretação da verdade. E disse, hoje nós vivemos o mundo da interpretação da verdade. Então, nós não trabalhamos mais com a verdade enquanto tal, e sim com aquilo que a gente pensa sobre ela, é o mundo das impressões, das interpretações. E ele diz, as fake news não são outra coisa senão isso, e elas têm tanta força por conta das mídias, das redes sociais, de todos esses elementos, que as interpretações sobre a verdade passam a ser as verdades, né? Tomam o lugar da verdade. Acho que esse é o grande drama da realidade hoje, né? A interpretação daquilo que se vê, daquilo que se tem. É muito louco. Mas é isso aí mesmo, Sebastião. A tua pergunta é muito legal, muito interessante. Quem mais, gente? Quem não falou ainda? Manuela, Luciana. Aqui tem Eyeball Marketing, não sei se é a Luciana ainda. Acho que a Luciana está 2 vezes, né, Lu? Talvez ela tenha que ter saído. A Lu hoje está com um problema que ela está com a mãe sem cuidadora em casa. E a Vera, quem conhece, sabe, está com uns probleminhas bem sérios. E ela disse, olha, em algum momento eu vou ter que sair do comando aqui da classe. Mas nós combinamos que daí, se ela tivesse que sair, que eu acho que é o caso agora, a gente concluiria, depois ela viria fechar o processo como um todo. Podemos concluir? O que vocês querem dizer? Mais alguma coisa? Eu não tenho outra coisa a dizer, senão que bom que nós estamos juntos, que bom que o Edivaldo esteve conosco, que bom que nos orientou nesse estudo, né? E que bom que eu fico muito feliz que os nossos estudos nunca são conclusivos, né? Eles são sempre aberturas para mais reflexões, para mais leituras, para mais compreensões, porque não tem outro caminho mesmo, né? Esse mundo fechado das conclusões, ele não nos levou até agora a lugar nenhum. Então, não vai nos levar mesmo. Então, que bom que a gente assume isso, e a gente leva isso para a vida, para o cotidiano, é a única forma, né? Eu vou colocar para você, eu vou só fechar, a gente encerra então, mas eu queria avisar uma coisa. Amanhã, dia 20, não, acho que é dia 26, começa, está aqui, olha aqui só, acho que é 26, começa aquela programação que a Faculdade de Teologia faz todos os anos, desculpa, eu perdi a folhinha aqui, pois eu acho, da Semana Wesleyana, né? Porque 24 de agosto é a data amanhã é a data da experiência religiosa de John Wesley. A programação está muito interessante, ela é toda online, e eu acho que é Facebook, não, ou YouTube, eu não tenho certeza agora. Então, eu vou colocar a programação toda na classe, no nosso grupo da classe alternativa, porque tem palestras muito interessantes. Sempre são estudos sobre o Wesley, sobre o metodismo, que podem nos ajudar profundamente. São palestras, né? Eu acho que eu tenho a impressão que não dá para participar falando,
mas pelo menos ouvindo dá. Não precisa fazer inscrição nem nada, eu só vou passar para vocês o endereço e a programação, vocês selecionam aí quem vocês querem participar. Eu tenho a impressão que é de terça a quinta, então são 3 noites, parece que 3 manhãs e 3 noites, mas bem interessante, vale a pena mesmo, né? Às vezes nem dá para ver tudo, mas dá para ver algumas das participações, das propostas, né? Eu coloco amanhã, posto amanhã, hoje mesmo, na nossa classe do grupo. Tá certo? Podemos encerrar, então? Então, tá certo. Vou fazer oração para a gente terminar. Deus amado, nós te damos muitas graças pela experiência da Escola Dominical de hoje, pela classe, pelo estudo, pela presença do Edivaldo, pela participação de todos, e pedimos que tu nos abençoes e nos guardes nessa semana. Abençoes conosco todos aqueles que estão necessitados da tua unção nessa hora, especialmente os doentes, os acamados, os hospitalizados, aqueles que enfrentam tantas dificuldades, né, nos hospitais e na doença, na pandemia que nós estamos enfrentando hoje no Brasil e no mundo também. Que tu nos abençoes e nos guardes, nos dê a tua paz, o teu amor e o teu cuidado permanentes, e que a experiência da graça contigo seja renovadora nas nossas vidas. E tu nos abençoes e guardes, então, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, boa semana para todo mundo, queridos, tá bom? A gente vai saindo, não se incomodem que a gente vai ficar aberta a sala, depois a Luciana fecha, tá? Tchau, tchau para todo mundo, boa semana. Tchau, pessoal, boa semana. Beijo, beijo, tchau. Beijo, Mais uma tchau, noite. Tchau. Oi, vó, conseguiu sair? Não consegui. Como é que a gente faz, amor? Faz assim, acha o botão sair no canto direito, lá em cima, vê se você Eu já acha. achei, mas não saiu. Clica Aí nele. entra Give Meeting, Give Feedback ou Cancel. Eu tô achando que se você sair vai encerrar. Eu não sei se vai salvar a gravação. Não, se encerrar, tudo bem, não tem problema. Mas se eu fechar o computador, tudo bem, né? Tenta aí, é que eu te ligo, eu vou ficar aqui olhando. Tenta aí. Tá bom. Beijo.